paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu coração nesse momento. Eu falo aqui da cidade de Auburn, nos Estados Unidos, na região da Grande Boston, e eu falo especialmente para os nossos queridos irmãos lá da cidade de Viçosa e da cidade de Piranga, Minas Gerais, e aqueles que estão na região da zona rural também, e todos os ouvintes da Rádio Melodia que estão acompanhando essa transmissão em Viçosa, na região. Deus possa te abençoar, que essa mensagem possa entrar no seu coração e, através desses meios de comunicação, possa alcançar a sua vida onde você estiver, talvez no trabalho, aqueles que ainda estão podendo trabalhar, e aqueles que estão em casa nesse período de quarentena, um período difícil que todos nós temos passado. E a palavra de hoje, como não poderia ser diferente, é uma palavra sobre esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de Deus para o nosso coração, para enfrentarmos essa situação que todos nós estamos enfrentando. Porém, hoje é um dia em que a igreja, a Comunidade Batista da Paz, está reunida normalmente, nos dias normais, quando estamos fora dessa quarentena, estamos reunidos para treinamento de liderança, para formação de líderes. E talvez muitas pessoas se perguntam, por que então eu devo escutar essa pregação se eu não sou líder? Na verdade, uma das primeiras coisas que nós precisamos nos conscientizar é que todos nós somos líderes em alguma medida. Você é líder na sua casa, você é líder na escola, muitas vezes, você exerce a sua liderança, e se você não tiver ninguém sobre quem você exerce influência, você precisa ser líder de você mesmo. Você precisa ser capaz de organizar seu tempo, de planejar seus objetivos para conquistar na vida. E todas essas questões estão relacionadas com o nosso papel de liderança. A palavra que eu vou dizer hoje, que eu vou entregar hoje, é uma palavra de esperança para aqueles que estão na responsabilidade de exercer liderança, nem que seja sobre ele próprio. Aquelas pessoas que precisam, nesse tempo difícil, encontrar força, encontrar estratégia para enfrentar isso e estar em condição de passar por essa situação e terminar essa situação de maneira vitoriosa. O texto que nós vamos ler está registrado no livro de Salmos, e o capítulo, na verdade, o número 46. Salmos de número 46. Você vai poder acompanhar essa leitura com o texto aí na sua tela, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde de antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Muito bem. Esse salmo, escrito pelos filhos de Corá, ou de Coré, conforme a tradição bíblica, ele foi escrito como uma música, assim como todos os outros salmos são músicas que eram cantadas no templo, que eram cantadas quando Israel se congregava com toda a nação, com todo o povo, para adorar a Deus aos sábados. E essa canção está aqui no título do salmo, dizendo assim: ao mestre de canto, filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Foi feito especialmente para ser cantado por mulheres. Embora os homens também cantavam, a congregação como um todo cantava, mas é um salmo
planejado para ser cantado em voz de soprano. E esse salmo, ele tem como contexto uma circunstância de invasão. Israel estava sendo acuado por inimigos, provavelmente foi naquela invasão em que Senaqueribe cercou a cidade e a nação precisou cobrir as fontes de águas para que eles não pudessem, para que eles sobrevivessem nesse tempo de cerco, nesse tempo de aflição. O fato é, Israel estava debaixo de opressão, debaixo de um tempo de tribulação, de um tempo de invasão dos inimigos. Os inimigos não haviam entrado na cidade, mas haviam cercado a cidade, na iminência de tomar a cidade. Então, todos estavam com medo, todos estavam preocupados, todos estavam inseguros, não sabiam como a história ia terminar. E esse cerco, que durou um período relativamente longo, trouxe a eles toda a preocupação que normalmente nós temos quando a nossa vida é ameaçada, quando a nossa segurança é ameaçada. Os inimigos que Israel estava enfrentando eram inimigos reais, visíveis, com armas, com espadas, com escudos, com lanças, com toda a parafernália de guerra. Estavam reunidos para invadir Israel, para matar, para destruir, para abusar das mulheres, para levar toda a riqueza de Israel. Então, era uma invasão real, era uma circunstância de adversidade muito séria, muito difícil. Não é nada diferente, em certa medida, dado as devidas proporções, do que nós estamos enfrentando. Existe um exército de milhões e bilhões, talvez, de um material invisível aos olhos, mas que é muito poderoso, que tem matado, que já matou mais de 70 mil pessoas no mundo e que ainda há expectativa de que muitas outras morrerão. Aqui nos Estados Unidos mesmo tem tido os dados, as estatísticas têm crescido continuamente, estamos entrando naquela fase do pico mais alto e muitas pessoas desesperam nessa situação. Muitas pessoas com medo de morrer, com medo de perder tudo, com as preocupações legítimas a respeito das questões econômicas que estão envolvidas, como o país vai funcionar depois de tudo isso, ou então preocupados com as próprias economias, até quando eu vou suportar isso, ou eu já não suporto mais essa situação. Então, no meio desse caos todo, no meio dessa calamidade toda, vem a palavra de Deus como uma fonte de consolo, como uma fonte de esperança para estabilizar a nossa alma, para estabilizar o nosso coração e nos dar forças para liderar nesse tempo de crise, porque mesmo em tempo de crise, em tempos de adversidades, nós podemos encontrar força em Deus para liderarmos a nossa vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos e conduzir a nossa vida e aqueles que estão conosco de forma a conseguirmos passar por essa situação. Então, esse salmo tem uma mensagem muito especial que eu quero compartilhar com vocês de forma bem objetiva nessa palavra. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, começando no versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pelo que não temeremos, ele vai dar uma sucessão de declarações daqui para frente. A primeira coisa que eu quero declarar para você tem a ver com a nossa fraqueza e tem a ver com a capacidade de Deus de compensar, de suprir essa fraqueza que há em nós. Quando o salmista declara Deus é o nosso refúgio e fortaleza, isso é uma declaração dupla. Primeiramente, é uma declaração da nossa fraqueza. Se Deus é o meu refúgio, significa que eu preciso me refugiar nele, que eu tenho consciência da minha limitação, da minha fraqueza, eu não sei o que fazer da minha vida em certas circunstâncias e eu procuro essa força e esse refúgio em Deus. Então eu declaro a minha fraqueza quando eu digo que Deus é o meu refúgio. Mas ao mesmo tempo é uma declaração da fortaleza de Deus, da força, da onipotência de Deus, da capacidade de Deus de se tornar o abrigo seguro, o abrigo confiável, o abrigo certo para aquele que sabe que é fraco e que não dá conta de enfrentar as circunstâncias sozinho, precisa da ajuda. Você vai ver
na história bíblica, Moisés precisou da ajuda de Deus para atravessar o Mar Vermelho ou para enfrentar a fúria de Faraó. Você vai ver Israel precisando da ajuda de Deus para sobreviver durante 40 anos no deserto. Davi precisou da ajuda de Deus para enfrentar Golias. Os discípulos precisaram da ajuda de Deus para multiplicar os pães, para enfrentar aquela tempestade que sobreveio no mar. Então, durante toda a jornada, toda a trajetória bíblica, você vai encontrar circunstâncias em que a fraqueza do homem foi revelada, mas, ao mesmo tempo, a onipotência de Deus foi manifesta quando a fraqueza do homem se mostrou visível. O homem se mostra fraco, Deus se mostra forte. A Bíblia fala, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, mais próximo do que nós imaginamos. Eu vou, ao longo desse salmo, te mostrar o quão próximo Deus está de nós. Depois ele diz, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. O salmista usa uma declaração bastante poética, usa um estilo em que ele traz uma imagem da natureza furiosa, você percebe ventos, você percebe o mar revoltoso, as montanhas se derretendo diante daquele terremoto que abala a terra toda, uma imagem assim de uma catástrofe gigante em que toda a terra está se convulsionando diante dessa fúria tempestuosa que atinge a terra. E aí, no meio de tudo isso, desse tumulto todo que aparece nesse cenário descrito pelo profeta, ele declara no versículo 4 algo poderoso. Ele fala assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde a antemanhã. Ele faz uma declaração nesse salmo de que a fúria da natureza, a fúria do vento, a fúria das ondas, a fúria do mar, a fúria do terremoto não se comparam com a capacidade de Deus de trazer estabilidade. A natureza se revolta de uma forma que vai se agigantando diante de nós. E aparentemente nós estamos perdidos nessa circunstância. Mas o texto declara, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Mantenha seus olhos nesse versículo 4. E aí eu vou te mostrar mais duas coisas e nós vamos voltar nesse versículo 4. Depois ele fala assim, versículo 6, bramam as nações, os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Veja bem, assim como a natureza se revolta de forma catastrófica contra aqueles que habitam na terra, assim também as nações se erguem, as guerras se formam, os conflitos surgem, as questões políticas se atravancam ao longo dos séculos, dos anos. A gente muitas vezes se depara com certas circunstâncias em que aparentemente chegamos no fim da história, chegamos na encruzilhada da vida, onde tudo vai acabar, as nações vão se levantar e vão se autodestruir, as bombas vão ser detonadas ou qualquer coisa desse tipo. Então, essa circunstância de calamidade, de catástrofe, muitas vezes nos assola, muitas vezes nos perturba. Há pessoas que que perdem o sono quando pensam no que está sendo construído em termos de tecnologia, em termos de capacidade de destruição, em termos de bombas nucleares, coisa desse tipo, ou talvez quando pensa na possibilidade de asteroides que estão passando próximo da Terra, de chocarem com a Terra e causar algum dano, ou talvez um dano catastrófico na Terra. Todas essas preocupações assolam as pessoas, mas tem duas coisas nesse texto que nos faz tranquilizar o nosso coração. A primeira coisa que eu vejo
nesse texto é quando ele declara: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus a ajudará na antemanhã. Veja bem, uma das coisas que é retratada nesse texto é que quando os inimigos cercavam Jerusalém, naquela circunstância especial, eles tinham águas suficientes para sustentá-los durante um tempo em que, mesmo os inimigos cercando tudo, eles continuariam de pé, continuariam vivos ali dentro, por dentro das muralhas, naquela quarentena, vamos dizer assim, porque eles estavam amparados pelas fontes de águas que eles tinham por ali dentro. Mas uma das coisas interessantes é que essa mesma fonte de água declarada nesse salmo, você vai encontrar em Apocalipse, lá no final de Apocalipse, no capítulo 21, e você vai encontrar essa mesma declaração de uma fonte de água saindo do templo, indo jorrando de dentro do templo, essa mesma declaração em Ezequiel, capítulo 47. A Bíblia fala também, lá em João, no capítulo 7, que aqueles que creem no Senhor, do seu interior, do meio do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Esse relacionamento de confiança em Deus faz com que nós tenhamos fontes de águas vivas capazes de nos manter vivos, capazes de nos manter esperançosos, mesmo quando as nações se esbravejam, mesmo quando a natureza se enfurece contra nós, mesmo quando as circunstâncias surgem para nos abalar. Existe um rio jorrando dentro de nós que produz vida, que produz esperança, que nos faz crer. Enquanto esse rio de fé jorrar no nosso coração, nós estaremos seguros, nós estaremos em paz. Não que não tenhamos que enfrentar circunstâncias difíceis, nós temos que enfrentar. Mas o que pode abalar uma pessoa que tem fé? O que pode abalar uma pessoa que está ancorada na esperança certa, no Deus que é todo-poderoso? Veja bem, o que a morte pode fazer conosco? O que as circunstâncias adversas podem fazer conosco? Como Paulo disse, para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. A morte não pode nos ameaçar, as circunstâncias difíceis não podem ameaçar alguém que já está ancorado em Cristo, alguém que já morreu para o mundo, alguém que já está arraigado em Cristo e na fé. Veja bem, junto com isso, ele faz a seguinte declaração: tudo isso, todo esse tumulto se levanta, mas o Senhor faz ouvir a sua voz. No versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. Antes, bramam nações, os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Então, veja bem, ele faz ouvir, quando a voz de Deus é ouvida diante desse tumulto todo, a terra se dissolve. A voz de Deus, desse Deus onipotente, todo-poderoso, tem a capacidade de ser mais barulhenta, de ser mais poderosa do que o ímpeto do mar, do que o barulho de um terremoto, do que a fúria da natureza, do que a fúria das nações. A voz de Deus, quando é ouvida, tem poder de silenciar qualquer tumulto que abala as nações, que abalam as nossas vidas. Eu preciso estar de coração aberto para ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa declaração me faz crer o seguinte: eu estou cercado de inimigos, eu estou ameaçado pela fúria das nações, a natureza se revolta contra mim, mas existe uma coisa que está mais perto de mim, ou existe alguém que está mais perto de mim do que os meus inimigos. Existe alguém que é mais poderoso do que os meus inimigos, e esse alguém é o Senhor. Nenhum inimigo vai estar mais perto do que Deus. Nenhum inimigo vai estar mais perto de mim do que a presença de Deus. Nenhum barulho será mais alto para mim do que o som da voz de Deus, me aquietando, me acalmando. Eu preciso estar em paz. E isso é que esse salmo me ajuda a enxergar nesse tempo de tribulação. Depois, ele faz uma declaração no versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor.
que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Veja bem, no versículo 8, esse versículo 8 é tanto uma declaração histórica quanto uma declaração profética. Porque, de certa forma, esse versículo 8 ainda se cumprirá quando o Senhor estiver reinando sobre a terra, naquele reino milenar. Ainda é uma coisa que se cumprirá, porque ele vai pôr termo à guerra até os fins do mundo. O anticristo será julgado, sentenciado, condenado. As nações estarão em paz, onde as suas armas se transformarão em instrumentos agrícolas, como a Bíblia diz, mas é um assunto para ser tratado numa outra mensagem. Mas a verdade é que ele tem esse aspecto profético, futurístico, mas ele também tem um aspecto histórico. Deus faz isso, ele fez isso e ele faz. Foi ele que destruiu os inimigos que ameaçaram Israel durante a sua história. Ele esteve presente defendendo Israel contra o Egito, contra a Síria, contra a Babilônia, contra os etíopes, contra tantas nações que se levantaram contra Israel durante a história, e ele pôs termo a essas guerras, ele encerrou essas guerras, e da mesma maneira que ele fez isso, ele também é o Deus que pode encerrar uma das maiores guerras que acontece no universo, que é aquela guerra do nosso interior. Porque ninguém pode aquietar o nosso coração a não ser Deus trabalhando em nós nesses tempos difíceis. Então ele encerra essa guerra, ele silencia o nosso coração. Tanto é que no versículo seguinte ele fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É interessante que até agora, no versículo 9, do versículo 1 ao 9, você vê o salmista narrando na segunda pessoa, na terceira pessoa, mas de repente o versículo 10 faz uma mudança brusca, quando o próprio Deus faz ouvir a sua voz. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus diretamente libera uma palavra de paz, de esperança, de conforto para aqueles que estão enfrentando esse tempo difícil, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesse tempo de dificuldade, ou em qualquer tempo de crise que nós tivermos que enfrentar, nós precisamos saber quem está no controle da situação. Eu não posso deixar o desespero assumir o controle, eu não posso deixar o medo assumir o controle, eu não posso deixar as circunstâncias assumirem o controle. Eu não posso ser abalado pelas más notícias, eu tenho que colocar o meu coração num lugar onde eu possa estabilizar a minha alma. E o texto diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus não está fora do controle. Deus não perdeu o controle e as circunstâncias não estão fora do controle de Deus. Deus sempre tem o controle, pois ele é onipotente. Essas circunstâncias estão completamente debaixo do controle de Deus. É nesse tempo que nós vemos as nações sendo assoladas, que nós vemos as nações sendo acuadas por esses inimigos e outros que afetam, como a economia e todas essas circunstâncias relacionadas ao sofrimento que estamos passando, e realmente não é fácil para nós, seres humanos, mas aqueles que têm esperança ancorada no Senhor sabem que o Senhor está no controle dessa circunstância. Nenhuma folha sequer cai a menos que o Senhor permita, a menos que esteja dentro do controle do Senhor. Depois o texto diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito bem, diante de tudo isso, nós precisamos ter esperança. A nossa esperança precisa ser ancorada nesse Deus, ela precisa ser ancorada naquele que tem o controle de todas as coisas, daquele que sabe todas as coisas, naquele que pode todas as coisas, que é o nosso Deus. E por isso, a nossa esperança, de acordo com as Escrituras, ela pode crescer, ela pode ser alimentada pela verdade, de forma que, à medida que nós enfrentamos a dificuldade, nós nos tornemos mais fortes, nós vamos nos fortalecendo, a nossa musculatura espiritual vai se fortalecendo à medida que a gente vai enfrentando a dificuldade. A grande verdade é que
crise não nos mata, crise não termina com a nossa história. Nós podemos realmente crescer nessa circunstância. E aí, algumas declarações que eu quero fazer para você com base no que a Bíblia fala. Nós vamos ler alguns versículos. Se você puder, se você tiver uma caneta, um papel, por favor, anote aí. Por exemplo, primeira coisa que nós precisamos trabalhar no nosso coração é o contentamento. Eu preciso ser capaz de ser paciente por causa da esperança que Deus colocou dentro de mim. Lá em Romanos capítulo 8, 25, a Bíblia diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A nossa esperança, ela não é baseada no que nós estamos vendo. Ela não é baseada naquilo que pode ser medido, mensurado, naquilo que pode ser avaliado, calculado, naquilo que é material, naquilo que é exato. A nossa esperança é baseada em algo invisível, mas real. Todos nós acreditamos em coisas invisíveis, mesmo que sejam invisíveis aos olhos, necessariamente elas não são necessariamente irreais. Por exemplo, nós cremos no vento, o vento é invisível. Mesmo assim, nós sabemos que ele causa, ele derruba, ele destrói, ele abana o nosso calor. Então, ele embora seja invisível, ele é perceptível. Da mesma maneira, para aqueles que têm fé ancorada em Deus, sabe que essa esperança em Deus, num Deus que está no controle de tudo, num Deus que reina sobre o universo, é fundamentada numa fonte segura, numa fonte que realmente vale a pena. A segunda coisa que eu vejo, que é como uma espiral ascendente, essa nossa esperança, nós precisamos crescer em coragem nesse tempo difícil. A nossa coragem, essa nossa capacidade de ser ousado, precisa se manifestar nesse tempo por causa dessa esperança que está no nosso coração. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz assim: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Nós precisamos ser ousados quando falamos dessas verdades que estão declaradas nas Escrituras. Nós precisamos usar de muita ousadia, como Paulo declarou em 2 Coríntios 3,12. Então, a nossa coragem, ela precisa estar ancorada nessa esperança que está dentro do nosso coração. Porque eu creio que Deus está no controle dessa circunstância, eu preciso ser ousado no falar, ousado no exaltar a Deus. Ele diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o Senhor que faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Então, diante dessa declaração de que Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, eu preciso ser ousado no falar. Eu preciso ser ousado no falar com o outro, mas principalmente eu preciso ser ousado em falar isso para mim mesmo. Eu preciso ficar quieto, acalmar o meu coração e ser corajoso nesse tempo, com base nessa esperança que eu tenho num Deus que está no controle de todas as circunstâncias. Depois, confiança. Salmo 71, versículo 5 diz assim: pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. É nesse tempo que o nosso relacionamento com Deus nos sustenta. É nesse tempo que eu posso me voltar para Deus e dizer: Senhor, tu és a minha esperança. Eu não estou esperançoso de que as circunstâncias mudarão por si mesmas. Eu não estou esperançoso apenas no que o dinheiro fará por mim ou a falta dele causará a mim. Eu estou esperançoso no Deus que tem me sustentado até agora, no Deus que foi fiel a mim até hoje, no Deus que me socorreu em muitas circunstâncias difíceis, no Deus que esteve sempre comigo. É esse Deus que vai me manter de pé nesse tempo difícil. Depois, eu preciso trabalhar o meu coração para que nesse tempo de desespero, de angústia, de preocupação, eu permaneça alegre. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, o texto diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eu preciso me alegrar na esperança. Eu preciso deixar que nesse tempo de dificuldade eu me alegre na esperança, sabendo que esse não é o final da história. Deus tem uma história para nós, ele tem um projeto eterno para nós,
E isso que nós estamos enfrentando não é o fim da linha, não é o fim da nossa existência, pelo contrário, nós temos uma existência eterna em Deus e a nossa esperança não estão em coisas que podem ser corroídos pela traça, ou que o ladrão pode roubar, ou que a própria decomposição do corpo pode produzir. A nossa esperança está em coisas eternas, naquilo que é atemporal, naquilo que é eterno, naquilo que é fundamentado em Deus. Por isso, alegrai-vos na esperança, mas na tribulação eu preciso ser paciente, eu preciso, nesse tempo, perseverar na oração. Por isso, a minha alegria será mantida. Na verdade, a alegria é mantida por causa dessa vida devocional, essa vida próxima de Deus nesses tempos de aflição e de dificuldade. Depois nós temos a necessidade do conforto. E lá no Salmo 33, versículo 22, diz assim: esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Assim como nós colocamos a nossa esperança em Deus, nós nos sentimos encorajados por causa do amor infalível de Deus que é derramado sobre nós. Nesse tempo de desespero, a nossa esperança está em Deus, mas o amor de Deus está em nós, o que nos conforta nesse tempo difícil, sabendo que, a despeito das circunstâncias, nós somos amados por Deus, nós somos cuidados por Deus. E aí, nós temos também a necessidade de fortalecer a nossa convicção. No Salmo 119, versículo 74, a Bíblia diz assim: os que te temem alegram-se quando me virem, porque tenho esperado na tua palavra. A convicção é ter a nossa esperança ancorada em Deus por meio da palavra, das declarações de Deus feitas em sua palavra. A Bíblia diz: os que te temem alegram-se quando me virem, ou alegrar-se-ão quando me virem, porque tenho esperado na tua palavra. Essa prática de colocar nossa esperança em Deus por meio do que ele declara na sua palavra faz-nos crer que, a despeito das circunstâncias, aqueles que temem ao Senhor se alegrarão quando nos virem, porque ao nos virem, verão que a palavra de Deus, que foi fiel em se cumprir, nos sustentou nesse tempo de aflição e de crise. A palavra de Deus é um sustento seguro para nós. É tão interessante que nesse tempo de aflição você vê tantas pessoas buscando a Deus, pessoas até que não falam muito em Deus, começam a falar em Deus, crentes que não têm muito hábito de orar, estão orando nas praças, nas janelas, nas sacadas das casas, dos apartamentos, porque estão se voltando para Deus nesse tempo de aflição. Algumas pessoas criticam isso, mas, na verdade, a palavra de Deus já prevê que as pessoas o buscarão nesse tempo de aflição. Mas para você que já tem esse relacionamento com Deus, você que já anda com Deus, que já está ancorado na palavra dele, você pode colocar no seu coração essa esperança, essa certeza de que aqueles que temem ao Senhor se alegrarão quando te virem, porque você estará estável nesse tempo de aflição, nesse tempo de crise, porque o seu coração está no lugar certo, está fundamentado na palavra de Deus. Nós também, diante dessas circunstâncias, nós somos desafiados a trabalhar, a buscar essa semelhança em Cristo. Nós estamos em conformidade com o caráter de Cristo, por causa da esperança que Deus colocou no nosso coração. Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 20, diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Esse tipo de confiança que o apóstolo Paulo tinha e que ele demonstrou durante a sua vida é realmente o tipo de confiança que o verdadeiro crente precisa ter. Eu não posso esperar que Deus seja glorificado em mim só pela vida, só pelas coisas que acontecem na minha vida. Na verdade, eu preciso glorificar a Deus quando tudo está bem, quando tudo está mal, quando eu estou vivo, com a minha morte, com a minha conquista e até com as tribulações que eu enfrento. Eu leio de novo esse texto. Olha só: segundo a minha intensa expectação
e esperança de que em nada serei confundido. Nada pode te confundir, nada pode te abalar, nada pode desestruturar a sua confiança e a sua fé em Deus. Em nada serei confundido. O apóstolo Paulo faz essa declaração. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Eu preciso realmente fundamentar a minha esperança nesse Deus, que é o meu refúgio e a minha fortaleza, que é o meu socorro bem presente na hora da angústia, aquele Deus que faz ouvir a sua voz e a terra estremece, aquele Deus que está conosco, o Deus de Jacó que é o nosso refúgio, o Deus que nos diz para aquietarmos e saber que Ele é Deus. Eu preciso fundamentar a minha esperança e a minha confiança nesse Deus para que Cristo seja glorificado na minha vida, tanto agora quanto para sempre, quer pela vida, quer pela morte, que no meu corpo Cristo seja glorificado. Então, queridos, o meu desejo é que nesse tempo de aflição, de angústia, você seja alimentado, você seja sustentado pelas declarações desse salmo, de que dizem que Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus que nos manda aquietarmos e saber que Ele é Deus, o Deus que faz ouvir a sua voz e a terra se estremece, o Deus que tem o controle do universo nas suas mãos, e se Ele controla todo esse universo nas suas mãos, Ele também pode controlar a sua vida, Ele pode cuidar da sua vida, Ele pode cuidar da minha vida. Deus te abençoe, eu quero orar com você nesse tempo. Se você está aí na sua casa, você da Comunidade Batista da Paz, ou você mesmo de outra denominação, e se Deus falou com você, se essa palavra te trouxe algum conforto, assim como tem confortado o meu coração nesses tempos difíceis, eu oro para que Deus realmente faça isso por você. Se isso tocou seu coração, compartilhe com alguns amigos, com seus contatos. Se você quiser, tire uma foto da sua família aí reunido, escutando essa palavra, e compartilhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas também sejam estimuladas a fazerem isso, a buscarem conforto em Deus, nesse Deus de toda esperança. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Se você ainda não é um crente em Jesus, não se preocupe em buscar a Deus nesse tempo de aflição. Tem gente que fala, eu não busco a Deus quando está tudo bem, por que eu vou buscá-lo agora nesse tempo de aflição? Essa é a hora de buscar ao Senhor. Esse é o tempo de abrir o coração para Deus. Se Deus falou com você, busque socorro nele, entregue sua vida a Jesus, confie nele, confie sua vida, seu futuro nas mãos dele, e ele será a esperança que você precisa nesse tempo difícil. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero, nesse momento, colocar a minha vida nas tuas mãos e a vida desta pessoa que está aí do outro lado da tela, em alguma parte do mundo, talvez em Viçosa, na cidade de Piranga, onde estão as comunidades Batista da Paz, mas também, ó Deus querido, talvez na zona rural, ou numa capital brasileira, ou aqui nos Estados Unidos, por perto onde nós estamos, ou em qualquer outra parte, ó Deus, do mundo, ou em algum outro estado distante. Eu oro, Deus querido, para que essa palavra alcance essa pessoa onde ela estiver, no seu trabalho, ó Deus querido, em família, no carro, ó Deus, deitado na cama, talvez alguém já precisando da cura, alguém já precisando, meu Deus, se fortalecer, porque as emoções estão abaladas, ó Deus, a alma está inquieta, está, ó Deus querido, perturbada com essa situação toda, talvez as ondas que estão agitadas, as montanhas que estão tremendo, ó Deus, não são externas, não são físicas, não são da natureza, mas são, ó Deus querido, essa natureza humana que está abalada, que está agitada, que está revoltada com toda essa circunstância. Eu oro, Deus querido, para que a tua voz seja ouvida. Eu oro para que o Senhor faça ouvir a tua voz, ó Deus querido, e o coração se aquiete, e a alma se aquiete. Ó Deus, para que o Senhor faça ouvir a tua voz e nesse momento haja sossego na nossa alma. Eu peço a Deus querido que o Senhor toque essa vida, toque essa família, toque essa pessoa com o teu milagre, com o teu favor.
Ó Deus, que o Senhor nos fortaleça nesse tempo e nos ajude a passar essas circunstâncias, ó Deus, adversas. Que o Senhor abençoe os médicos, os profissionais, ó Deus da saúde, os profissionais dos setores essenciais que estão se dedicando, que estão trabalhando, ó Deus querido, empenhados em conter essa situação difícil. Eu oro para que o Senhor os abençoe, o Senhor os proteja. Eu oro, ó Deus querido, para que eles sejam preservados, ó Deus, do contágio. Mas, ó Deus querido, que eles também vejam a mão do Senhor, o milagre do Senhor em meio a tudo isso. Nós profetizamos a tua bênção, Senhor, sobre essa família, sobre essa pessoa, no nome do Senhor Jesus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma noite de vitória, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.